Finalmente chegou o primeiro episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. Grandes revelações, episódio insano e uma participação especial no final. Alguém aparece para ajudar o Demolidor, mas quem será? Eu vou te contar absolutamente tudo agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e finalmente Demolidor segunda temporada, o primeiro episódio saiu hoje. E assim, eu gostei do episódio, achei bem diferente, por exemplo, da dinâmica do Demolidor na Netflix, coisa que já faz alguns anos. Então agora, com uma nova equipe na Marvel Studios, realmente as coisas mudam. Se na primeira temporada a gente ainda tinha uma mescla que deixava a temporada meio estranha, tanto no sentido de uma primeira gravação que fizeram ali, uma primeira versão e a segunda versão, arrumando, atualizando, ficou uma coisa diferente. Nesse caso, nessa temporada, pelo menos no primeiro episódio, a gente já vê a série indo aonde quer chegar. E já num estilo bem próprio e bem ao estilo Marvel Studios. Obviamente uma série bem violenta, mas de uma forma muito dinâmica, muito mais rápida. E eu gostei disso. Achei que ficou interessante e eu acho que isso combina muito, né, com o nosso Homem Sem Medo. Mas antes de eu falar sobre tudo o que acontece nesse episódio, se você tá no hype, se você é fã do Demolidor, já coloca aqui nos comentários Hype Demolidor, pra gente criar uma base de fãs gigantesca da segunda temporada de Demolidor Renascido. A série já começa diretamente com uma cena de ação insana. Um navio gigantesco chegando nas docas de Nova York. Sim, exatamente o mesmo local onde o primeiro episódio de Demolidor lá da Netflix acontece, a primeira cena de ação do Demolidor, com aqueles containers aparecendo ali e tal. Então, basicamente, é o mesmo local. Quando a gente acha que o Demolidor tá dentro de um galpão desses, não, ele tá dentro do navio, sim. Quando o Demolidor acaba interceptando todos os capangas, todo o pessoal que estava com carregamento ali, que é do Fisk, o capitão e o seu assistente acabam afundando o navio, seguindo orientações de quem contratou ele, provavelmente o Fisk. Esse é o ponto central de toda a trama desse episódio. Esse carregamento. Isso vai gerar grandes consequências a partir de agora. Porque o que acontece? Quando o navio afunda, uma crise se instaura. O Demolidor afunda junto numa cena sensacional, mas ele sobrevive, ele sai, obviamente, ele consegue chegar, né, na praia e etc. A princípio ele teria cumprido a sua missão, que é realmente começar a reunir provas de que o Rei do Crime é um prefeito que está fazendo atrocidades na cidade, né? Como a Força-Tarefa Antivigilante, que está cada vez mais constante ali, privando todo mundo da sua liberdade e buscando realmente de forma não muito correta, melhor dizendo, né? Para falar assim, né? Continuar no poder e perseguir os vigilantes. Isso também é mostrado durante todo o episódio. Mas assim, quando o Demolidor afunda o navio, Matt Murdock acha que vai conseguir reunir algumas provas para realmente incriminar o Rei do Crime. O Rei do Crime vê isso e utiliza para inflamar a opinião pública, dizendo que foi um ataque terrorista criado por um vigilante, pelo Demolidor. Ele manda isso para a mídia, ele escapa. Quando ele recebe pressão até do governo do estado de Nova York, ele consegue ali um senhor Charles, sim, ele acaba trabalhando pro Rei do Crime para limpar as coisas ali que o Rei do Crime tá deixando, né? Limpar, por exemplo, o que estava nesse carregamento, que eram armas contrabandeadas para ele ficar cada vez mais bem armado, e a Força-Tarefa Antivigilante também. E esse cara, Sr. Charles, ele acaba livrando a barra do Rei do Crime, que estava sendo pressionado pelo governo do estado, recebendo uma ligação da Allegra de La Fontaine, olha só, o cara lá que trabalha para o governo de Nova York, etc., provavelmente uma ameaça, alguma coisa do tipo, e ele desiste, e o governo acaba apoiando o Rei do Crime nas suas atrocidades.
E isso é muito insano. E depois a gente vê como tá cada um se virando nisso aí que tá acontecendo, nesse caos estabelecido. Matt Murdock e Karen Page estão juntos e estão escondidos no bar da Josie. Sim, uma parede falsa lá, tentando reunir provas. A gente vê a Karen Page meio que titubeando, assim, meio com dúvida se ele conseguir realmente, se eles vão conseguir deter o Rei do Crime depois de tudo isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós vemos a Bibi Ulrich, que é a sobrinha do Ben Ulrich, que está ali numa busca por vingança contra o Rei do Crime, se passando por uma jornalista que faz campanha pro Rei do Crime ali, basicamente, né? Fala das coisas boas. E isso faz com que ela se aproxime do vice-prefeito, aquele bocó lá da primeira temporada, e consiga informações bem relevantes para começar a incriminar o Rei do Crime, coisa que já tinha rolado realmente no final da primeira temporada. Isso já tinha sido revelado, trabalhando ali como uma agente dupla. Isso é muito interessante. Mas a grande busca desse episódio é basicamente a questão do capitão do navio e do seu ajudante ali. Porque eles fogem, eles afundam o navio, eles fogem. E a questão é o Demolidor querendo encontrar as provas para incriminar o Rei do Crime e o Rei do Crime querendo fazer queima de arquivo, querendo encontrar esses caras. Um deles foi encontrado num restaurante que a dona do restaurante acaba tirando pessoas da cidade, etc. A Força Tarefa Antivigilante entra e consegue realmente achar um deles, né? Que é torturado e depois morto, depois de receber a informação que eles queriam. Isso é muito louco, porque também nós temos, dentro desse sistema do Rei do Crime, a doutora Heather Glenn, trabalhando para o Rei do Crime, agindo da maneira que bem entende, assim como tudo que está acontecendo ali. E ela estava lá, numa cadeia que ninguém sabe onde é, onde o espadachim está preso. E escrevendo o que bem entende sobre o cara, dizendo que o cara é insano, desequilibrado e mudando as coisas ali. Só que ao mesmo tempo em que isso acontece, um detalhe muito importante acaba rolando ali. Ela tá traumatizada ainda, completamente sem chão com o que aconteceu na primeira temporada com relação ao Muse. Então ela tá tendo visões do Muse. Isso apareceu em 2 cenas, tá? E isso pode acarretar algo pro futuro com ela, que eu vou falar mais pra frente em outros episódios. E a gente vê todo mundo se virando. Matt Murdock desaparecido, ninguém sabe, nem a sócia dele que tá ali realmente tentando lidar com um tanto de vigilante, um monte de gente presa a rodo. E ela tentando se livrar dessas acusações e tentando ajudar do jeito que pode. O caos está estabelecido, o Rei do Crime está mais brutal do que nunca, a Força Tarefa Antivigilante está mais brutal do que nunca também. E sobra pro próprio ajudante do Matt Murdock, aquele detetive aposentado. A Força Tarefa Antivigilante entra e acaba pegando o cara para torturar também, para pegar informações. O Demolidor fica sabendo disso, entra bem na hora. Essa é a participação especial que rola. Assim, uma parceria inusitada que vai acontecer, e é totalmente inusitada mesmo. E essa luta é muito boa, é sensacional, porque assim, o que acontece? Quando o cara tá sendo torturado ali, o Demolidor chega, ele luta com a Força Tarefa Antivigilante, tinha só 2 ali, e ele infarta, ele tem problemas de coração. E a cena é muito legal porque o Demolidor ele some, ele se esconde, ele deixa os caras entrarem. Quando eles entram, o Demolidor ataca, e o Demolidor estava prestes realmente a vencer todos, mas ele tem uma visão assim do que aconteceu com o Fog no passado, meio que uma coisa de se desequilibrar ali, vendo o seu outro amigo prestes a morrer daquele jeito, todo ensanguentado e tendo um infarto. E quando isso acontece, aí o bicho pega, o Demolidor acaba perdendo o foco, é derrotado, eles tiram a máscara do Demolidor. E isso é muito louco, porque quando o Demolidor foi derrotado e tá desse jeito, surge uma faca ali. Bastou uma faca para derrotar absolutamente todos ali. Matou todos que estavam ali, né, da Força Tarefa Antivigilante. E é quem? O próprio Mercenário, a participação especial. Demolidor e Mercenário vão se juntar e isso é completamente inusitado. O Mercenário
juntando as forças para se unir com o Demolidor. Eu já recebi algumas informações de que eles vão trabalhar juntos, mas o mercenário a gente sabe, ele é o mercenário, ele usa métodos bem tensos para conseguir o que ele quer, tá? Então, basicamente é isso, é um cenário se formando e eu gostei do episódio, sabe? É um episódio bem introdutório, tu vê que não é como faziam antes, um filme dividido em partes, basicamente. É uma introdução para mostrar como as coisas estão acontecendo ali em Nova York. O que aconteceu depois que o Rei do Crime decretou lei marcial e etc. Como está o povo. Mostra bem as reportagens das pessoas empolgadas com aquilo ali, acreditando no Fisk, enquanto mostra uma reportagem totalmente difamatória pro Fisk, né? Porque a gente sabe muito bem quem ele é. E ficou bem interessante, assim, eu gostei do episódio, achei legal, achei ele bem dinâmico, muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas, não tem aquela coisa do episódio ser mais arrastado, como era na série da Netflix, coisa que era legal, obviamente, mas agora o estilo é outro, tá? Então, muito bom, vamos ver o que nos reserva a partir da semana que vem, que serão 2 episódios, episódio 2 e episódio 3. E, obviamente, assim que sair, eu vou vir aqui e gravar para trazer a análise completa de absolutamente tudo sobre o episódio 2 e 3 de Demolidor Renascido, cobertura completa. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para não perder absolutamente nada aqui no canal mais rápido da galáxia. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!